Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero conversar com você sobre a disparada nas taxas de rentabilidade pagas por investimentos de renda fixa. Inclusive eu vou trazer para você, ao final da aula de hoje, um CDB pré-fixado com uma taxa de 12,93%. Investimento esse de um emissor sólido, seguro e com garantia do FGC. Mas antes disso, eu quero conversar com você para que você entenda o que está acontecendo na nossa economia e por que as taxas dos investimentos de renda fixa, inclusive com destaque para os investimentos pré-fixados, voltaram a pagar taxas de rentabilidade que não eram vistas há quase um ano. E é o seguinte, pessoal, para quem não sabe, existe um elemento macroeconômico do nosso mercado financeiro que interfere diretamente nas taxas de rentabilidade dos investimentos de renda fixa, que é a chamada taxa Selic, taxa básica de juros da economia. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe muito bem disso, que quanto mais alta é a nossa taxa Selic, maiores são as rentabilidades médias pagas por investimentos de renda fixa. Contudo, desde agosto de 2023, conforme esse gráfico do histórico da taxa Selic que eu vou deixar aqui para você, é possível perceber que a gente está com no meio de um ciclo de queda da taxa de juros. Selic essa que saiu de 13,75% em agosto de 2023 e agora, abril de 2024, se encontra em 10,75%. E um ciclo de queda como esse da Selic fez, ao longo desse tempo, as rentabilidades pagas por investimentos de renda fixa minguarem. Só que existe um outro elemento que também interfere nas taxas de juros pagas por esses tipos de investimento, que é o chamado juros futuros. E é exatamente o aumento dos juros futuros nas últimas semanas que está provocando o quê? Uma retomada nas taxas pagas por investimentos de renda fixa. Inclusive foi por isso que alguns dias atrás eu gravei um vídeo aqui pro canal, um vídeo esse que vai ficar aqui em cima nos destaques, falando sobre a disparada nas taxas praticadas no Tesouro IPCA 2045, que se encontrava ali em patamares acima de IPCA mais 6%, que é uma excelente taxa para esse tipo de investimento. E a gente está vendo também agora um aumento nas taxas praticadas em ativos pré-fixados por causa desses chamados juros futuros, que atuam de forma conjunta com a taxa Selic. E para quem não sabe, a grosso modo, os juros futuros podem ser traduzidos pela percepção de risco dos investidores aplicarem seu dinheiro em um determinado país. Então, sempre que há medo e incerteza do mercado financeiro com relação aos rumos da economia do país, há um aumento dos juros futuros. E eu vou te falar, viu, pessoal, em 2024, o que não falta é motivo para aumentar a percepção de risco do investidor com relação ao nosso país. Isso porque, se você não lembra, em 2023, o governo federal, por meio do ministro da Economia, Fernando Haddad, ele firmou um compromisso público de que em 2024 a gente atingiria o déficit fiscal zero das contas públicas. Ou seja, o governo ele firmou um compromisso de que ele iria parar de gastar muito mais do que ele arrecadava, e isso à época foi muito bem recepcionado pelo mercado financeiro. O que acontece é que o governo não cumpriu com o seu compromisso, né? A grosso modo ele o quê? Mentiu e agora fala que não mais será possível cumprir esse déficit fiscal zero, né? E o superávit que era prometido para 2025 também vai ficar para depois, gerando uma série de incertezas com relação ao quê? Ao futuro e a solidez da nossa economia e das contas públicas do governo federal. E, obviamente, isso atinge em cheio os juros futuros. E é por isso que, por exemplo, se você olhar o histórico das taxas praticadas aqui nos títulos pré-fixados 2027, vocês vão ver que em pouco tempo, de fevereiro a abril de 2024, esses títulos que estavam pagando 9,95% de taxa passaram a pagar 10,82%. Reflexo, então, do aumento dos juros futuros, conforme vocês podem ver aqui por esse gráfico dos juros futuros para o ano de 2027. E não é só o cenário doméstico que vem, então, aumentando a percepção de risco de se investir no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos as coisas também não andam bem. O mercado norte-americano está enfrentando uma grande batalha contra a inflação, que por lá insiste em incomodar a economia norte-americana, e eles estão também caminhando para recordes nas taxas praticadas nos títulos do Tesouro norte-americano, com vencimento em 10 anos, conforme vocês podem ver por esse gráfico que eu também vou colocar aqui na tela para você. Então a gente tem notícias ruins dominando o cenário doméstico, a gente tem notícias ruins com relação à economia dominando o mercado internacional e, obviamente, isso só contribui mais para o aumento dos juros futuros e, é claro, aumento nas taxas médias pagas por investimentos de renda fixa. E você, como investidor o quê? Diligente, atento,
vai saber então junto comigo aproveitar essa excelente oportunidade que está se abrindo para nós, com destaque para então investimentos prefixados que estão voltando a pagar excelentes taxas de juros, o que é o caso desse CDB aqui que eu vou colocar na tela para você, do Banco BMG, que está pagando uma taxa de rentabilidade de 12,93% ao ano, com investimento mínimo de R$100 e vencimento em 2 anos. E detalhe, que conta com a garantia do FGC. Se você não sabe o que é o FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos, eu vou deixar um vídeo aqui em cima nos destaques falando tudo sobre essa garantia que protege os seus investimentos feitos em CDBs, LCs e LCAs. E esse CDB aqui do Banco BMG, ele conta com a garantia do FGC e é de uma instituição sólida. Se você não sabe, o Banco BMG ele é um banco que tem suas ações listadas na nossa Bolsa de Valores brasileiro. É um banco que tem índices de mobilização em Basileia, que são um dos principais indicadores de saúde financeira de uma instituição, dentro daquilo que é determinado pelo Banco Central. E apesar de um recente prejuízo registrado nos seus balanços, o banco vem registrando ao longo do tempo, de forma segura, uma lucratividade satisfatória. Daí, para um prazo de vencimento como esse que a gente tem de 2 anos, continua sendo bem tranquilo, bem confortável você investir em uma instituição como essa, que está pagando uma taxa de juros em um CDB com garantia do FGC de 12,93%, que é uma taxa muito boa, reflexo então do aumento dos juros futuros que a gente vem perceber. É claro, quando a gente fala de investir em renda fixa pré-fixada, eu tenho convicção pessoal, inclusive eu falo muito sobre isso para os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro, que o ideal é que você tenha renda fixa pré-fixada aqui no Brasil com vencimento em até 3 anos. Isso porque quando a gente fala de ser um investidor brasileiro, o maior risco que nós corremos ao investir para prazos maiores em renda fixa é o risco inflacionário de disparada da inflação. E os investimentos pré-fixados de renda fixa são os únicos que mantêm a sua rentabilidade inalterada, ainda que a gente tenha uma disparada, uma crise hiperinflacionária. Ao contrário, por exemplo, de uma renda fixa IPCA+, que vai te pagar a inflação acumulada do período mais uma taxa fixa, nos investimentos pré-fixados nada disso acontece. Então, se a gente tem uma inflação sob controle, como agora, que a gente está com uma inflação acumulada dos últimos 12 meses abaixo de 4%, ou se a gente tiver uma inflação de 12%, 13%, 14%, esse investimento, depois que você faz a sua aplicação, ele continua rendendo exatamente a taxa contratada. Por isso que o ideal é que a gente tenha investimentos pré-fixados pelo prazo máximo de até 3 anos. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Inclusive, se você quiser entrar na próxima turma do ano do curso Mapa do Tesouro, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link da lista de espera do treinamento. E é muito importante que você grave isso para a sua vida. Investimento pré-fixado aqui no Brasil só para prazo curto, até 3 anos, porque a gente sempre flerta com a inflação e a inflação é o maior risco dos investimentos pré-fixados. Como agora a gente está com uma inflação baixa, eu acabei de mostrar para vocês, e a gente está com uma taxa muito interessante nesse CDB que eu trouxe aqui do Banco BMG, e com um vencimento de 2 anos, o que é relativamente um prazo curto, quando a gente fala de renda fixa, é um investimento então que dá para a gente fazer de forma segura, tranquila, porque é improvável que a gente tenha, ao longo dos próximos 2 anos, uma disparada da inflação que venha tornar esse tipo de investimento desvantajoso. Se fosse para prazos mais longos, certamente eu nem traria esse investimento aqui para vocês, nem conversaria com vocês sobre ele, mas para prazos de 2 anos, é um investimento pré-fixado que está pagando uma excelente taxa de uma instituição sólida e confiável e, é claro, com a garantia do FGC. Então, na minha visão agora, com a disparada dos juros futuros, com esse aumento das taxas praticadas nos investimentos de renda fixa, você voltar a olhar com mais atenção para a renda fixa pré-fixada, ainda mais com uma taxa sendo paga como essa no CDB do Banco BMG, faz todo sentido. E detalhe, para quem tiver interesse nesse CDB do Banco BMG, você precisa ter uma conta digital aberta na instituição, baixar o aplicativo da instituição e abrir sua conta, porque é muito provável que você não consiga essa mesma taxa de juros procurando pelos CDBs do Banco BMG por meio de outros bancos ou outras corretoras. Mas ainda que você tenha que abrir uma conta digital na instituição, o que para muita gente é um inconveniente, ainda assim, na minha visão, vale a pena, porque é um CDB com uma excelente taxa pré-fixada e que provavelmente não vai durar por muito tempo, caso os juros futuros voltem a cair ao longo das próximas semanas. Então é isso, pessoal. O recado está dado. É um CDB que, na minha visão, é excelente para aproveitar essa onda de retomada dos juros futuros e das taxas pagas por investimentos de renda fixa. Por hoje, no vídeo de hoje, era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.